E hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos a respeito do seguinte tema: como fazer a obra de Deus. Como fazer a obra de Deus. E para isso nós vamos começar lendo, Lucas capítulo 10, verso 1 e verso 2. Você pode abrir aí na sua Bíblia, deixar a Bíblia aberta. A gente vai viajar um pouquinho nesse capítulo 10 de Lucas, mas o texto vai aparecer aí na tela também. Lucas 10, o verso 1 e o verso 2. A palavra de Deus, ela diz assim: depois disso já é interessante, significa que esse capítulo está conectado com o 9, Está conectado, é uma continuidade do capítulo 9. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Vamos ler juntos o verso 2? Vamos ler todos juntos? E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, irmãos? Quero começar a refletir nesse texto, nesse capítulo. O capítulo 10 de Lucas nós podemos chamá-lo de o capítulo da missão dos discípulos. Aqui o capítulo começa com Jesus falando de um desafio, que a seara, a obra que precisa ser feita, a obra de Deus, a obra do Evangelho que precisa ser feita é muito grande, e que os trabalhadores são escassos, são poucos, e o desafio é conseguir servos e trabalhadores para a realização dessa grande obra de Deus e do Evangelho que Deus deseja realizar sobre a terra. E aqui no texto nós vemos que Jesus recrutou, então, quantas pessoas? Quantas pessoas ele recrutou? Quantas? 70 pessoas, diz aqui, e algumas versões ele recruta 70 discípulos, ele capacita e ele envia 70, e algumas versões dizem 72, tem algumas versões da Bíblia que falam 72, mas tanto 70 como 72 são traduções boas, de bons manuscritos e traduções possíveis. Eu vou explicar um pouquinho disso para a igreja compreender. Mas ele escolhe então 70 ou 72 para que eles fossem aonde, irmãos? Adiante dele, diz o texto. Então Jesus vocaciona 70 discípulos como embaixadores, porque ele os envia adiante dele. Então agora eles se tornam aqui enviados, embaixadores do rei, que vão adiante dele, preparando então para aqueles lugares que Jesus iria visitar. E ele vocaciona esses 70 discípulos. O que é importante a gente destacar aqui, nessa vocação? É que 70 é um número simbólico. 70, ele é um número que tem significados na Bíblia. E essa escolha, Jesus escolheu 70, foi de modo proposital. O que significa os 70? Qual é o simbolismo desse número que Jesus escolhe? 7 na Bíblia simboliza totalidade. Totalidade. Por exemplo, os 7 dias da criação significa a obra completa de Deus na criação. Então, a totalidade da criação naqueles 7 dias. 7, ele simboliza a totalidade. E o número 70 ou 72, ele carrega 2 símbolos ou 2 significados simbólicos importantes na Bíblia. Primeiro significado, ele simboliza
ele é um símbolo judaico das nações do mundo, um símbolo judaico da totalidade das nações. Então, lá em Gênesis capítulo 10, você não precisa abrir agora, mas você pode ler depois na sua casa. Em Gênesis capítulo 10, Gênesis 10 fala dos descendentes de Noé. Houve o dilúvio, a terra toda foi devastada, foi destruída, e aí em Gênesis 10, só Noé é salvo do dilúvio, Noé e sua família. E em Gênesis 10, a Bíblia começa a narrar a descendência de Noé. E ali em Gênesis 10, existem 70 nomes que são mencionados ali. 70 nomes. E isso na Bíblia virou então um símbolo da totalidade das nações da terra. Os filhos de Noé, os descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé, eles vão se espalhar sobre a terra e eles vão agora formar então todas as nações, as tribos vão surgir a partir deles, e o número simbólico disso é 70. 70. É muito interessante que Noé, os filhos de Noé, eles se espalham, né? Tem essa função de se espalhar. Deus tem que dar uma ajudinha neles, confundindo a língua, né? Porque eles queriam ficar tudo juntinho assim, né? Mas Deus tem que dar uma ajuda a confundir a língua para esse pessoal se espalhar sobre a terra, e formam então as 70 nações. É curioso porque a Bíblia hebraica, lá em Gênesis 10, cita 70 nomes. Mas na época de Jesus, tinha uma tradução muito popular da Bíblia hebraica, que foi feita uma tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento. Essa tradução chamava-se Septuaginta. Na Septuaginta aparecem 72 nomes. Então na Bíblia hebraica 70, na Septuaginta 72, né? Lucas, da onde nós estamos lendo o texto, Lucas, provavelmente, os eruditos e os teólogos dizem isso, sempre que Lucas cita o Antigo Testamento, ele cita a tradução grega, porque Lucas não era hebreu, Lucas era grego, né? Então ele cita a tradução grega, por isso esse detalhe de 70 ou 72. As duas estão certas e as duas não se contradizem, mas elas simbolizam a totalidade das nações. O que quer dizer isso? O que simboliza isso? Aqui Jesus escolhe 70 homens agora. E aqui Jesus está simbolizando então que o desejo dele, para que eles fossem adiante para os lugares onde ele queria chegar, para as cidades e os lugares para onde ele haveria de ir. O desejo de Jesus é que a igreja alcance toda a terra. O desejo de Jesus é que a igreja alcance a obra do reino, a obra de Deus. A seara é grande, por isso que ele fala, a seara é grande, porque abrange toda a terra, são essas 70 nações, que Jesus quer ver a sua igreja como sendo embaixadora de Cristo em todos esses lugares, representando Jesus, levando o nome de Cristo para toda a terra. Por isso que a seara é grande e por isso que os trabalhadores são poucos, e a gente precisa orar para que venham mais trabalhadores para essa obra. O segundo simbolismo aqui desse número 70 na Bíblia é que ele é um símbolo dos 70 auxiliares de Moisés no cuidado do povo de Deus. Preste atenção, lá no livro de Números, Moisés ele orou pedindo para morrer, ele cansou de fazer a obra, né? Ele cansou de fazer a obra, e lá ele chega assim e fala: Senhor, eu quero morrer, eu não consigo levar esse povo sozinho, é pesado demais. E aí em Números capítulo 11, verso 16 e 17, nós temos a resposta de Deus. O texto vai aparecer aí na tela, Números 11, 16 e 17. Olha o que Deus diz então agora para Moisés. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim quantos homens? 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro,
para que estejam ali com você. Moisés estava cansado de fazer sozinho. Aí Jesus fala para ele assim, reúna 70 homens. Verso 17, então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles farão o quê? E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Orem para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores para a sua seara. Eu acho que é interessante que ele pede para os trabalhadores orarem por trabalhadores, não é verdade? Ele não pede para espectadores orarem por trabalhadores. Ele pede para os trabalhadores orarem por mais trabalhadores, porque tem gente que fica orando para Deus mandar outros, né? É ou não é? Tem gente que fica orando assim, Deus, levanta a gente, mas ele mesmo não levanta. Parece que colou no banco com super bonder, o irmão, está colado com super, não levanta, não consigo, estou colado aqui no banco, né? Mas aqui não é eu orar para Deus mandar trabalhador, o Senhor manda, igual Moisés fez, mas Deus manda outro. Não, aqui ele está falando para trabalhadores engajados, orando e pedindo mais trabalhadores, porque essa é a vontade de Deus, e ele repartiu o seu Espírito sobre todos nós. A obra do reino, irmãos, ela não é uma obra que está sob a responsabilidade só dos 12 vocacionados, os 12 de tempo integral, os 12 oficiais, os 12 que têm um título. Na porta do apóstolo Pedro estava assim, AP Pedro, é título, apóstolo, mas não é só dos que têm título, é uma responsabilidade de todos nós, porque a seara é grande. As necessidades são imensas. E eu quero finalizar essa reflexão, então, falando sobre um equilíbrio que a gente precisa ter para fazer a obra de Deus, como igreja. Esse capítulo da missão, capítulo 10, aqui ele fala então dessa missão, e é muito curioso, esse capítulo ele termina com duas histórias muito conhecidas e famosas. O capítulo da missão. E essas duas histórias nos colocam, então elas nos ensinam que nós como igreja, que queremos fazer essa missão, entendemos que precisamos nos engajar nessa missão, tem um equilíbrio que a gente precisa ter para realizar essa missão. O equilíbrio para a obra de Deus não virar um fardo. O equilíbrio que precisamos ter para essa obra nessa seara, não virar um peso religioso esmagador. Duas histórias. A história do bom samaritano, pode ver na sua Bíblia aí como é que Lucas finaliza, com a história do bom samaritano e depois com a história do conflito entre Marta e a Maria. As irmãs Marta e Maria. Lembra dessa história? O conflito entre as irmãs Marta e Maria e a parábola do bom samaritano. Qual é o tema, né? Qual é a questão dessa conhecida? A parábola do bom samaritano é muito conhecida, mas Jesus coloca o bom samaritano como um modelo para nós, modelo de servo. Vocês conhecem a história, né? Diz que um palmeirense vinha descendo assim numa estrada lá, assim, um grupo de corintianos pegou ele, se espancou, foi um negócio sério, fizeram aquela bagunça, deixaram o cara sujeito caído lá, foi um horror, um homem necessitado, né? E aí estava descendo por essa estrada um sacerdote e um levita, e eles passam de largo, mas o samaritano que Jesus coloca como modelo agora de obra de Deus, modelo de servo para nós, o samaritano para, o samaritano olha, o samaritano se aproxima, o samaritano ajuda, o samaritano socorre.
E isso serve, como Jesus diz aqui, como um modelo. Essa parábola fala de omissão e de engajamento na obra. Diante de uma necessidade, havia uma necessidade. Uma necessidade. Estava um homem lá caído, uma necessidade na estrada, uma necessidade no caminho. Séria. Um homem que sofreu muita violência, vítima de violência. E aí diz que teve gente que passou de largo. É a expressão que Jesus passou de largo. Gente que desviou, que não quis se envolver. O sacerdote e o levita não queriam se envolver. E teve gente, como o samaritano, que o samaritano então ele se engaja, ele se aproxima e ele socorre. E o samaritano, Jesus coloca ele como modelo. Veja aí, Lucas 10, verso 37. Lucas 10, verso 37. Finalzinho da parábola, a última frase da parábola. Lucas 10, 37. Jesus diz assim, para o doutor da lei que suscitou essa parábola, Jesus disse, usando agora o samaritano como modelo de servo, ele disse, vá e faça o mesmo. Vá e proceda de igual modo. Igual modo a quem? Aos que passaram de largo ou ao que socorreu e se engajou? Ao que se engajou. Ao samaritano. Ele é modelo para nós. Modelo de servo nessa obra de Deus. E o samaritano nos ensina, irmãos, que não dá para fazer, se engajar. Preste atenção nisso. Não dá para se engajar na obra de Deus sem fazer sacrifício. Não dá. A gente acha muito bonitinho a história do samaritano. Mas qual foi o preço que o samaritano pagou para ser elogiado por Jesus e ser colocado por Jesus como modelo? O que a parábola do bom samaritano nos ensina, irmãos, é que não dá para a gente fazer essa obra na seara que é grande e que tem muitas necessidades. Nessa obra de Deus, não dá para a gente se engajar sem fazermos sacrifícios. Vou fazer uma pergunta para você. O que o samaritano sacrificou? Acho que está sem câmera, então a gente pode caminhar aqui. O que o samaritano sacrificou, irmãos? Para poder se engajar e socorrer aquele homem lá. Quem dá mais aí? Vamos participar. O que o samaritano comprometeu? Tempo. Tempo. A parábola fala que ele levou o sujeito para a hospedaria e falou assim, no outro dia, ele comprometeu o tempo dele. O que mais que ele comprometeu? Dinheiro. Comprometeu dinheiro. Ele usou o óleo dele, o vinho dele, e ele disse lá que depois, no outro dia, ele falou para o dono lá da hospedaria, onde ele deixou o sujeito lá, assim, para ser cuidado, falou assim, ele deu 2 denários e falou o quê? E olha, se tiver mais despesa, pode depois, você anota aí, põe na caderneta, né? Eu sou do tempo da caderneta, a gente fazia caderneta na padaria, irmãos. Põe na caderneta que eu vou pagar depois. Isso é uma coisa interessante, esse samaritano tinha credibilidade no mercado, hein? Tinha credibilidade, tinha crédito, né? E ele fala, e o dono da hospedaria fala, beleza, pegou os 2 denários, se gastar mais eu cobro. Ele comprometeu o dinheiro. O que mais ele comprometeu? Segurança. Segurança, tinha corintiano ali na região, ali, não sei, né? Tinha um pessoal ali, o pessoal atacando o pessoal ali, né, Marcelo? Estava atacando lá, né? Hoje eu tô pegando no pé de corintiano, semana que vem é flamenguista, viu, Chiquinho? Então fica... Mas comprometeu o quê? Segurança. Correu riscos em ajudar, em parar. E comprometeu mais o quê? Comprometeu o conforto dele. Porque a Bíblia fala que ele pegou o sujeito caído e pôs o sujeito aonde? Ele amarrou o cara pelas pernas e saiu arrastando o cara na rua, é isso? Ele pôs o sujeito em cima do
do animal dele. Quer dizer, ele foi a pé para o cara ir em cima do animal. Ele comprometeu o conforto dele. E o que Jesus está ensinando para a gente aqui? E Jesus nos coloca isso como modelo. Vão e façam o mesmo. Jesus está colocando aqui para nós esse modelo e dizendo para nós: não é possível a gente fazer a obra nessa seara sem a gente fazer sacrifícios. Quem quiser me servir vai ter que deixar um monte de coisa para poder me servir. Essa é a palavra de Jesus. Quem quiser me acompanhar vai ter que deixar. Vai ter sacrifícios, e para cada um os sacrifícios podem ser diferentes, mas vai ter que fazer sacrifícios. Não tem como a gente querer servir Jesus ficando na nossa zona de conforto. Ele comprometeu segurança, ele comprometeu o tempo dele, ele comprometeu o dinheiro dele, ele comprometeu o conforto dele. Qual é a chave aqui para a gente entender? A motivação por que ele fez tudo isso. Qual foi a motivação do samaritano? Ele fez tudo isso por compaixão, amor. Nós somos chamados para servir a Cristo nessa obra, e nós vamos ter que fazer sacrifícios para poder servir Jesus. Mas a principal questão é com qual motivação eu estou fazendo os sacrifícios que eu preciso fazer. E o texto diz aqui que é por amor. Por amor, diz aí Jesus, na parábola do bom samaritano, no verso 33, certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele, teve compaixão, amor, generosidade. Eu digo isso, sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que se sacrifica pela obra de Deus, mas com a motivação errada. Porque tem gente que se sacrifica por medo e culpa. Tem medo de que se eu não fizer, Deus vai castigar. Sente culpa, ou é barganha com Deus. Eu estou querendo aquela promoção no trabalho, deixa eu bater cartão na igreja lá e comprometer, e deixa eu ir lá fazer tudo assim porque eu quero aquela promoção, barganha. Não é isso, irmãos. Não é isso. Isso de nada aproveitará, diz a palavra de Deus. A motivação para nós nos comprometermos é o amor, é a gratidão, é a generosidade, como esse samaritano fez aqui. Ele é modelo, e esse é o nosso modelo. Não é para eu me salvar, porque se eu me comprometer muito na obra de Deus, eu vou me salvar. Não é. Veja o que diz aí Lucas 10, para esse povo que é chamado, Lucas 10, verso 20. No mesmo capítulo aqui da missão, Lucas 10, 20, está aí já? Vamos ler juntos? Fala assim: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Estão salvos. Eu não faço isso para me salvar, o meu nome está registrado no céu. Não é para me salvar, não é para Deus me amar mais, não é para Deus me abençoar mais, mas agora eu me comprometo meu dinheiro, meu tempo, comprometo meu conforto. Eu faço isso agora por compaixão, por amor, por necessidade. Eu estou percebendo uma necessidade, eu estou vendo, e eu me comprometo. Porque é assim que funciona no reino de Deus. Mas aí, o Lucas, de um modo muito inteligente, termina o capítulo agora com uma outra história. E que vai para um outro extremo. E qual é a história? A história do conflito entre as irmãs Marta e Maria. Vamos ler aí, verso 38 e seguintes. Olha que interessante como termina esse capítulo desse chamado para os trabalhadores, para a seara. Quando eles seguiam viagem, eles quem? Quem são eles aqui?
Será que é Jesus e os 70 ou será que é Jesus e os 12? Há uma controvérsia. Pode ser os 12, né? Mas pode ser também os 70, porque o capítulo começou com os 70. Você já imaginou? Mas vamos pegar leve para Marta e para Maria e vamos deixar só os 12. Então são 12 mais Jesus, 13 homens adultos com fome. Imagina 13 homens andando pela Palestina, tudo a pé. Eles estão com fome. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Betânia, isso aqui era uma das famílias mais queridas de Jesus. Eles amavam Jesus, Jesus amava eles demais. Quando Jesus chegou em Betânia, a Marta correu lá, falou assim: Jesus, se hospeda na minha casa, você, os teus discípulos, vem cá. A lei da hospitalidade, ela amava Jesus, ela queria servir Jesus, irmãos. Que coisa linda, amém? Quem quer servir Jesus aí, levanta a mão e fala assim: eu quero servir Jesus. E ela queria servir Jesus, porque ela amava Jesus. Verso 39, Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. A Marta, verso 40, a Marta agitava-se igual uma barata doida, assim, ela agitava-se de um lado para o outro, né, TDAH, né, ela tinha assim de tudo ali, aquela aquela energia sobrando, né, hiperativismo. Isso é a Marta. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, e então se aproximou de Jesus brava. Estava brava. Ficou nervosa a Marta. O que ela disse para Jesus? O Senhor não se importa, olha só. Olha, está falando com Jesus, hein? Chegou e repreendeu Jesus. Olha só, irmãos, que negócio é esse? Calma, minha senhora. Se fosse nos anos 80, não tinha aquela banda que falava assim: calma, Beth, calma. É só dos anos 80 que vão rir dessa piada, né, irmãos? O Senhor não se importa com o fato, como se Jesus não soubesse, né? O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir. Ela dá uma ordem para Jesus dar uma ordem. Olha só, irmãos, olha só. Diga-lhe que venha me ajudar. Está pensando o quê? O Senhor e ela. O que vocês estão pensando? Jesus ordena ela para ela vir me ajudar. Ela está dando uma ordem para Jesus. Igual a gente faz nas nossas orações. Quantas vezes a gente chega diante de Jesus assim, dando ordens para Jesus, chateado com Jesus. E aí Jesus falou assim: diz aí o verso 41, mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. Eu sinto aqui assim Jesus tentando acalmar aquela Marta, que ele amava demais a Marta. Ele fala assim: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, Marta, muita ansiedade, Marta. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E assim encerra, irmãos, o capítulo da missão. O que Lucas está ensinando para a gente aqui agora sobre o fazer a obra de Deus? Lucas está dizendo que a gente tem que tomar cuidado, porque o desejo de servir Jesus pode se transformar num peso, num fardo religioso. Cuidado. Porque a Marta amava Jesus e a Marta queria servir Jesus. Ela tinha esse coração diante de Jesus. Só que o que aconteceu com a Marta? Ela caiu no que, irmãos? Num ativismo doido, num ativismo religioso, num excesso de atividades. Diz o texto aqui que ela ficava correndo de um lado para o outro, ocupada, né, com muitos serviços. E Jesus fala assim: você se preocupa com muitas coisas. Então ela estava correndo, ela queria servir Jesus, ela amava os discípulos de Jesus.
Aí ela convidou a irmã dela, falou assim, vem me ajudar. A irmã foi. Aí a irmã fez lá sei lá o que ela fez lá, o escondidinho, não sei do que, lá fez, arrumou e foi para a sala para ouvir Jesus. E se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. E a outra correndo de um lado para o outro, correndo, e acabou a Coca-Cola, pega a Coca-Cola e vai, não sei o quê. E aí a cortina está combinando com a toalha da mesa? Será que a cortina combina, não combina? Troca a cortina, aí vai, põe escada, troca a cortina para combinar com a toalha. E o guardanapo tem que estar dobrado em forma de gancinho, para ficar legal, senão ai, dorme, vai, ocupada. Mas ela está servindo quem? Quem ela está servindo? Quem? Ela está servindo Jesus, porque ela ama Jesus. Só que isso começou a virar um peso. E o que esse excesso de trabalho, de atividade fez com a Marta? Primeiro, esse excesso de atividade pôs ela num conflito, numa briga com a irmã. Porque ela fica chateada com a Maria. Olha, irmãos, quanta gente eu já vi, quantos irmãos eu já vi brigando por causa da obra de Deus. Uns brigando com outros por causa da obra de Deus. Quantos irmãos eu já vi que não se falam mais, chateados uns com os outros por causa do seu serviço para Jesus. Não é doido isso, irmãos? Estamos servindo Jesus e nós estamos quebrando o pau para servir Jesus, não bate, entendeu? Mas aconteceu aqui. E a segunda coisa que esse excesso de atividade fez com ela, com a Marta, afastou ela de Jesus. Afastou ela de Jesus. Ela não parava, ela ouvia Jesus, ela estava ouvindo os ensinos de Jesus. Ela não estava ouvindo os ensinos de Jesus. Tem gente que às vezes está tanto em atividade na igreja ou na religião, no seu ativismo religioso, que a pessoa não tem tempo para ela, para sentar e para ouvir, para receber, para desfrutar, para descansar aos pés do Senhor e ouvir o seu ensino. E aí ela vai se afastando da irmã, pelo trabalho, e vai se afastando de Jesus. E ela não para ouvir. E ela está trabalhando para os outros ouvirem, né? Curioso isso, ela está trabalhando, você já conheceu gente assim, que fica trabalhando para os outros ouvir, mas ele mesmo não ouve. E esse excesso de ativismo fez o que com ela? Cansou, virou um peso, virou uma coisa que era para ser uma bênção na vida dela, aquilo se transformou num fardo pesado. O que eu quero dizer, e aí eu estou encerrando, irmãos, é que nós como igreja temos esse desafio. Mês que vem, a gente vai ter eleição aqui de um biênio, e nós temos ministérios, e a seara é grande. Os desafios são imensos. Temos trabalho para fazer. Temos missão para fazer. Temos chamado, todos nós. E aí nós temos que equilibrar, irmãos, na nossa vida e no nosso serviço a Jesus, nós temos que equilibrar esse serviço que é um chamado para todos nós. De proclamar esse evangelho para fora e de cuidar do povo de Deus para dentro, todos nós. Equilibrar o quê? Equilibrar isso, equilibrar de um lado a necessidade dos sacrifícios, sem cair no ativismo religioso. Porque sacrifícios precisam ser feitos, senão a obra de Deus não acontece. Sacrifícios que são motivados por amor, por compaixão. É voluntário, irmãos, com voluntariedade, com amor, mas sabendo que não tem como. Por outro lado, a gente tem que tomar o cuidado como igreja para não cair nessa cilada da Marta, e que fica tão atarefada com tanta coisa, e que ela entra em conflito daí com os irmãos, ela não ouve Jesus, ela se afasta de Jesus, fica amargurada no fim. E você conhece gente que por causa da obra na igreja ficou amargurada? Não, você conhece? Você conhece gente? Eu conheço um monte de gente.
Eu aconselho gente que sofreu isso que a Marta sofreu. Começa de bom coração, mas vai se sentindo sozinho, vai se sentindo abusado, vai se sentindo oprimido. Mas por quê? Porque está fazendo um monte de coisa que não precisava fazer. Excesso de atividade. Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado e esse equilíbrio entre a necessidade de fazermos, sim, sacrifícios, mas sem cair nesse excesso de atividade. Porque dentro da religião é muito comum, a gente começa a ter um monte de atividade que não precisava ter para servir Jesus. E aí Jesus fala assim, mas por que vocês estão fazendo isso daí? Jesus olha e fala assim, mas escuta, eu não pedi isso daí. Mas o senhor não pediu o guardanapo de gancinho? Não, para mim é mais importante, Marta, você está sentada me ouvindo. A Maria escolheu a boa parte. A Maria pôs as coisas lá na mesa deles era no chão, né? Antigamente era assim, ela jogou as coisas ali, se assentou e falou assim, fala aí, Senhor, eu quero ouvir. E a gente tem que ter esse equilíbrio, irmãos. E eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. Eu, como pastor da igreja, eu peço que você ore e que você se engaje, porque a seara é grande e nós precisamos de trabalhadores. Graças a Deus, a IB é uma igreja que se engaja. Eu dou graças a Deus, porque a IB é uma igreja onde as pessoas se engajam. Dou graças a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu, como pastor, eu tenho uma preocupação, e eu queria que você soubesse, que eu não quero que você fique debaixo de uma opressão, de um peso horroroso, e que a sua obra no Senhor se transforme num peso. Nós queremos ter esse cuidado na nossa igreja. Aqui na IB, nós temos essa preocupação, e eu como pastor tenho essa preocupação. Excesso de atividades e de ativismo. E as pessoas às vezes cansadas, a pessoa não tem tempo para ela sentar. Às vezes a pessoa não tem tempo para a família dela. Conhece gente que às vezes passa mais tempo na igreja que com a família. Nós não queremos isso. Nós queremos encontrar esse equilíbrio. E essa é uma preocupação que eu tenho como pastor da igreja, de que nós como igreja venhamos a nos engajar, fazer os sacrifícios que a gente precisa fazer, mas também sem cair naquele peso horroroso que esmaga e que a pessoa fica ali debaixo de um jugo religioso, cansada e sobrecarregada, sem ter alívio, e se sentindo abusada. Não. Eu quero convidar você a se sacrificar, e quero convidar você também a se assentar na mesa com Jesus. Esse equilíbrio a gente quer ter como igreja. Queremos fazer a obra de Deus, porque nós fomos chamados para fazer essa obra. E nós queremos fazer isso com esse espírito, com esse equilíbrio que o Evangelho fala aqui. Fazer essa obra com amor, com dedicação, fazendo sacrifícios, voluntariamente, e também fazendo com que isso não se torne uma opressão e um peso sobre a vida das Martas. Amém, irmãos? Então vamos orar. Queria que você pensasse, esse é o espírito que nós queremos trabalhar aqui na igreja, de verdade, é com esse espírito que nós queremos servir. Vou colocar a máscara aqui, vou convidar os irmãos do louvor para virem aqui. O pessoal de casa acho que não deve estar entendendo nada que aconteceu, acho que não voltou a transmissão, né? Voltou? Voltou a transmissão. O pessoal de casa é que caiu a luz aqui, deu uma piscada na luz e aí caiu a transmissão por um tempo, né? Mas o pessoal de casa aí já está acompanhando, né? Mas eu queria que você entendesse isso. A Igreja Batista de Itaberaba quer trabalhar com esse coração, amém? Trabalhar, servir ao Senhor,
com a dedicação, voluntariamente, de verdade, entendendo que todos nós fomos igualmente chamados. Não são só os 12 não, viu, irmãos? Todos nós fomos igualmente chamados. Mas a gente também tem a preocupação de que isso aí não se transforme num peso, a gente se ocupar com tantas coisas, e você perde a alegria de servir. Eu tenho essa preocupação, eu queria que você soubesse, e eu vou ficar vigiando. E queria que você também vigiasse, e que juntos nós, como igreja, nós possamos olhar para o ano que vem e fazer essa obra que tanto precisa ser feita no mundo, irmãos, no mundo. Amém? Então ore, pense e aceite o convite de Jesus para ser um trabalhador nessa seara com esse equilíbrio. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora, você que está em casa também. E coloca o teu coração diante do Senhor. Queria perguntar, talvez você está com o coração da Marta hoje. Um coração sobrecarregado, cansado. Talvez você ficou amargurado no serviço. Talvez você se sentiu abandonado pela Maria. Talvez você se sentiu abandonado por Jesus. Você está servindo, mas está se sentindo assim, cansado. Eu queria que você colocasse seu coração hoje na presença do Senhor. E colocasse à disposição para servir. Se a gente precisar aliviar a carga, a gente alivia, irmãos. Alivia, em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa, Pai, nesse final de ano, essa eleição, os ministérios, um biênio que se encerra, um novo biênio que começa. Temos tantos desafios, Pai. A seara é grande. Às vezes a nossa força é tão pequena, Senhor. Nós somos tão limitados. Que o Senhor nos ajude. E que a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus, seja cada vez mais comprometida, Pai, com a tua obra. Mas com esse equilíbrio, Senhor, sem que isso vire, Senhor, um jugo religioso sobre a vida de algumas pessoas. Cura os corações. Abençoa, Pai, os nossos desafios, os projetos. Nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu Espírito, Pai, agindo por meio de nós. E que nós possamos experimentar, ao invés, Senhor, pela Tua graça, de peso e de jugo, Senhor, possamos experimentar a alegria, Senhor, do reino de Deus, de sermos instrumentos do Senhor para abençoarmos vidas. Abençoa. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos usado. Obrigado pela vida dos irmãos aqui na igreja. Obrigado, Senhor, porque aqui nós somos uma comunidade de servos. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos e bendizemos em nome de Jesus. Amém, 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 queridos irmãos, amém.